No último dia 29 de janeiro, a Riso Parking voltou a operar o estacionamento rotativo na chamada Zona Azul de Marília. O serviço ficou suspenso por quase 2 meses, após a Prefeitura romper o contrato com a empresa por suposto descumprimento do contrato e uma série de irregularidades. O retorno da Riso ocorreu após uma decisão do Tribunal de Justiça, que considerou ilegal a decisão da Prefeitura de Marília. Entre os argumentos da administração para cancelar o serviço estava a falta de parquímetros, equipamentos quebrados, falta de monitores, de operadores para auxiliar os motoristas e outras queixas. Uma das práticas que vem sendo mais efetivamente questionada é a multa por estacionamento sem o pagamento da tarifa ou por irregularidades na posição do veículo naquelas vagas demarcadas no solo. O argumento de especialistas é de que a multa é ilegal, pois o agente da Riso não é qualificado para a notificação. E mais, a multa só é aplicada 48 horas depois do fato ocorrido, o que também seria proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Para falar um pouco mais sobre isso, nós vamos conversar agora, aqui no estúdio, com o coordenador operacional da Riso Parking em Marília, Wellington Nilson. Boa tarde, Wellington. Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso Agora Interior e obrigado por aceitar o nosso convite para tratar desse assunto. O prazer é meu de estar aqui, podendo falar para todos, esclarecendo as dúvidas, É bem importante isso, porque são várias e é importante a empresa estar esclarecendo os pontos. Bom, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, explica para a gente do retorno da Riso para a operação do sistema de estacionamento rotativo. Sim. Como é que se deu esse retorno? Eu dei uma pincelada aqui na abertura da entrevista, mas explica melhor para a gente como é que foi essa decisão da Justiça. Maravilha. Uma paralisação de forma unilateral que houve, Pela segunda vez a empresa recorreu e ganhou, na segunda instância. Isso deve ao cumprimento do contrato que a empresa faz de forma certa e dos pontos que são apontados também, para que a empresa cumpra. Então, todos esses cumprimentos nos levam à retomada do estacionamento rotativo aqui na cidade de Marília. Perfeito. Agora, mesmo com a retomada do serviço, a gente continuou recebendo aqui no nosso Agora Interior, e outros veículos de comunicação também continuaram recebendo queixas por conta da prestação do serviço. Por exemplo, uma das queixas é a falta de operadores em algumas regiões da cidade. Como é que a Riso tem tratado isso? Como é que o cidadão que depende de usar aquele espaço, principalmente aquele que não é de Marília, porque o mariliense, a gente fala tanto sobre isso, que ele até consegue se virar e tentar se resolver, mas e o de fora? Como é que a Riso está buscando resolver essa questão? Bom, é uma pergunta importante, A retomada do estacionamento rotativo, como ela já vinha sido feita lá do início, A quantidade de operadores, dos equipamentos, da sinalização, tanto horizontal como vertical, dos nossos meios de pagamentos de forma eletrônica. É importante a gente destacar alguns números aqui também. Por exemplo, hoje a frota de veículos da cidade de Marília, segundo o IBGE, é de 102 mil veículos. E ainda se você somar os utilitários, vai estar aí na casa dos 105 mil veículos. Só na base de dados do nosso sistema, que veículos cadastrados, temos 110 mil veículos. Ou seja, a gente tem mais do que a frota toda de Marília. Isso deve-se às outras pessoas de outros municípios Sim. que acabam vindo pela cidade. É um estacionamento que ele está presente na cidade de 2021, então toda a cidade, toda sinalizada com as placas indicando o sistema rotativo. E contratualmente a gente está cumprindo os termos nas questões de sinalizações, equipamentos que são apontados aí até em termos que você me falou. A questão dos funcionários, No próprio contrato é um funcionário para cada 100 vagas. Inicialmente as vagas eram 3 mil, em um comum acordo com a Endurb, com a Prefeitura foi feita uma redução, onde foi para 1.800 vagas. No total, se a gente for hoje considerar 18 funcionários, e aonde a empresa hoje opera com mais de 18, hoje 50 operadores. Mudamos o uniforme para que a gente mude também a identificação do munícipe para o nosso operador. É um colete verde, em cima, um colete bem chamativo. Se você for nas ruas, nas principais ruas, você vai ver vários
desses operadores. Então a gente está cumprindo até mais do que o próprio contrato nos exige. E isso também tem que levar em consideração que hoje temos 180 pontos de credenciados, que são as lojas, os comércios que possam estar vendendo. Temos isso está sinalizado? Estão sinalizados por placas. Temos também as placas de QR Code, que o pessoal... Sim, essa é uma novidade, né? No retorno da Riso, essas placas começaram a surgir. As placas é uma nova tecnologia que está sendo implantada diretamente aqui, exclusivamente aqui na cidade de Marília. São 65 placas de 80 centímetros por 50 e tem mais 200 placas que são fixadas nos postes, que ela tem um comprimento de 20 por 25. São as menorzinhas. Isso. Então a gente pode determinar aí 265 placas QR Codes espalhadas em todo o perímetro da Zona Azul aqui. Além de contar com 50 operadores, além de contar com mais 20 totens que a gente instalou essa semana, previsão de início para a próxima semana e com uma projeção de mais 30 pontos de autoatendimento que são o totem. Esse equipamento eles vão ter recurso para cadastrar, fazer recarga, consultar saldo, comprar ticket. Então ele é um recurso visualmente mais atrativo, com mais opções e sempre pensando da pessoa que entende menos. Então sempre que porque nem todo mundo sabe usar o equipamento eletrônico, né? Exatamente. Então sempre todos os produtos que implantamos na cidade, sempre é pensando nas pessoas que têm a dificuldade, porque se elas mexem, quem conhece vai saber. Tá, agora vamos fazer algumas perguntas específicas com relação àquelas informações que nós demos na abertura dessa entrevista e que tem sido um dos pontos de polêmica e de questionamento dos usuários. A questão da multa de R$20 para quem estaciona sem o ticket, sem ter habilitado a vaga de estacionamento e a tal da multa que é aplicada 48 horas depois. Um dos argumentos do nosso consultor em trânsito, especialista em trânsito, Marcos Farto, é de que o operador da Riso ele não é credenciado a fazer essa notificação. E a multa 48 horas também seria ilegal. O que a Riso diz a respeito disso? Tá, isso é importante porque por mais que acaba virando um argumento de multa, não é multa. Porque o operador Riso não tem realmente a autoridade para atuar ao veículo. Quem tem essa autoridade é o agente da Indurb, o qual está sendo cumprido dessa forma. O que a Risopark faz é uma notificação, é uma oportunidade do usuário que não ativou o ticket, né, ou ele estacionou de forma que venceu o seu ticket, é uma forma de ele estar pagando para se livrar de uma multa. Então isso aí é uma notificação e não uma multa. E é bem importante a gente frisar isso, porque no Brasil todo muitos falam sobre multa. Não, a multa quem faz é o órgão competente de trânsito, ou seja, aqui em Marília é Indurb, eles que fazem a geração da auto da infração. Tá, e para onde vai esse dinheiro, esses R$20 daqueles que não vão lá, daqueles que não deixam virar multa? Porque segundo o nosso analista em trânsito, se você deixar virar multa, se você entrar com recurso, você consegue derrubar essa multa. Então você não paga os R$20 e também não paga a multa. Mas aqueles que vão lá na Riso e pagam os R$20, com quem fica com esse dinheiro? É vocês ou é a prefeitura? Tá, o dinheiro arrecadado, que é o faturamento na parte de ticket, na parte de notificação, ele vem a parte para o cumprimento da empresa, na folha de pagamento, dos investimentos feitos na cidade, de equipamentos, de sinalizações, e uma parte, né, de 10% acaba indo para a própria Indurb, né, que é a qual retém uma parte do faturamento na parte de tickets e irregularidades. Tá, então a Indurb ela fica com 10% destes R$20, além da multa que eventualmente é aplicada, e 10% do faturamento total. Da Riso. A parte de períodos, né, que são os tickets e das notificações. Você pode divulgar valores? Por exemplo, no último mês, quanto foi arrecadado e quanto foi repassado para a Indurb? Nessa retomada, né, tudo tem, mas o faturamento ele varia de mês a mês, porque tem os feriados, tem também os uma dias média. Uma média,
É uma média de uns, olha, é difícil dizer, mas uma parte de uns 190 mil, mais ou menos, que é o faturamento da empresa, né? E isso tem que considerar também que a empresa investiu milhões também na parte de infraestrutura para estar operando o estacionamento rotativo aqui na cidade, né? Então, a parte desse faturamento, ele acaba vindo para cumprir a folha de pagamento, cumprir as despesas, né, de aluguéis e todo, como uma empresa hoje tem que funcionar, e também fazer o pagamento de toda a infraestrutura já investida. Tá? Então, é dessa forma que funciona hoje. Então, de 190 mil, 10% é da Indurb? É uma aproximadamente. Média, né? É uma média. Então, 19 mil reais por mês é repassado para a Indurb. Exato. A título de cumprimento do contrato. Na verdade, a gente fala na questão de faturamento, né? Ele tem a parte de recarga, que não é da empresa, a recarga acaba sendo do usuário, né? Tem o ticket, que é de venda, exatamente, e a notificação. O que é feito o pagamento diretamente é notificações, irregularidades e tickets, tá? Tá, recarga não? Não. Por que a recarga não? Porque a recarga ela é do usuário, onde o usuário vai estar usando aquele saldo ainda para comprar um ticket e fazer o pagamento da notificação. Tá. Uma outra pergunta com relação à extinção de vagas de farmácia. A gente notou que algumas farmácias, alguns espaços onde estava lá a placa de farmácia, estacionamento por até 15 minutos, pisca-alerta ligado, desapareceram. Por que houve essa mudança? Ela é da RISO ou ela é da Indurb? Toda a parte de sinalização, né, dentro do estacionamento rotativo, ele é autorizado para a empresa estar operando em cima da Indurb. Então, quem é responsável pela sinalização de farmácia, se vai ter naquele determinado espaço, farmácia ou carga-descarga, é a própria Indurb. Então não são vocês? Não. Então, essa pergunta só faz o cumprimento do que é determinado no contrato. Perfeito. Agora, tem um outro problema também, e esse eu até relatei para você antes da gente entrar no ar, que foi uma situação que eu vivi no trânsito, que é o estacionamento um pouco fora daquela demarcação de solo, daquele espaço demarcado para o tamanho do carro. Né? Uma ocasião eu parei com o carro um pouco à frente, sobre a faixa de divisão entre uma vaga e outra, e eu fui alertado por um comerciante que eu tinha que posicionar o carro corretamente, porque senão eu seria notificado pelo agente da RISO. Aquela demarcação, ela é apenas operacional da RISO, ela não é uma demarcação de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, ao contrário da vaga de carga-descarga, de farmácia ou de local proibido, de guia rebaixada, por exemplo. Né? Por que isso, se isso não existe no Código de Trânsito Brasileiro, por que a RISO faz essa notificação que acaba virando multa depois? Não, a sinalização ela é importante porque a sinalização horizontal, que são as pinturas, ela serve para ordenar e manter o fluxo de carros organizado dentro da cidade, dentro daquela quadra. Vamos pegar, né, uma quadra ou duas quadras para manter sempre organizado. Então ela é importante. O que acontece, até pelo Código de Trânsito Brasileiro, o veículo ele tem um espaço, né, uma largura de 2,20, que é as faixas que nós respeita de largura, e a vaga ela varia entre 5 a 5,5 metros. Então, todo veículo que não está parado em vaga de moto, ou moto em vaga de carro, ou entre eixos do veículo, estão fora desses 5 metros, ou 5,5 metros da pintura da vaga, o veículo está ocupando uma outra posição, né? Uma outra vaga, ou ele está no meio da rua, podendo causar um acidente, com uma passagem de um ônibus ou passagem de algum caminhão. Então a sinalização ela serve tanto para prevenir acidente como organizar o fluxo de veículos. E determinar também as principais vagas, né, para pessoas com deficiências, os idosos, que também precisa ter a demarcação na sinalização nas ruas, para que todo mundo possa usufruir, né, da melhor forma possível. Nós temos a nossa audiência acompanhando o nosso programa através do nosso YouTube, também através do nosso WhatsApp. O Amaury Girardi, ele faz um comentário aqui, ele considera R$20 um valor excessivo, ele chama até de extorsão. Eu vou te fazer uma pergunta mais específica com relação a isso. Aqui no WhatsApp, o Emerson Abdala, também acompanhando o programa, também mandou aqui, inclusive, uma caixa registradora aqui, né, sinalizando a arrecadação. E aí eu quero aproveitar esse indicativo do Emerson para fazer a seguinte pergunta. Por que a RISO não permite o recurso da notificação? Por exemplo, se eu sou notificado pelo operador da RISO e se eu chego lá na RISO para argumentar,
que aquela notificação eu considerei injusta, o atendente lá da Riso, ele é irredutível. Ele não aceita a ponderação e ele quer o recebimento dos R$20 sob qualquer hipótese. A Riso não poderia abrir uma possibilidade de recurso dos R$20? É até importante você ter tocado nesse assunto, porque a gente tem dados e números, né, estatísticas que nos mostram o contrário. Pois, desde que começou a operação aqui, geralmente a gente tem um centro de operações, que é o nosso CCO. Todos os atendimentos e todas as nossas operações no Brasil passam por esse centro de atendimento. Tem o 0800, que é o 0800 672 7260, ou pelo próprio WhatsApp, que o usuário pode estar chamando, o suporte está falando. Em muitos desses casos, a gente acaba tendo aí uma média de 3 chamados por dia, né? Então, desde o começo da operação até hoje, a gente totaliza aí em torno de 2.500 atendimentos na cidade, perto de hoje de 90 mil clientes cadastrados, 107 mil placas. É ilusório, é menos de 0,5% dos reclamantes na nossa central de atendimento, os quais, depois desse atendimento, eles tem o direito de responder uma pesquisa de satisfação, aonde mostra que desses 3, 2 usuários respondem a nossa pesquisa, que dá 80% no final, que tem uma taxa de aprovação de 87% de satisfação. Então, todos os usuários que relatam alguma dificuldade, alguma dúvida, ou seja, o questionamento da notificação, eles são resolvidos 87%. Você tem casos de notificação que foi derrubada? Temos notificações. Em que proporção? Olha, em dados e números eu tenho aqui os 87% de satisfação. Então, a cada... podemos falar de 87%, desculpa te interromper e ser incisivo com relação a isso, você ter 87% de satisfação não quer dizer que essas pessoas conseguiram derrubar essa notificação. Não, porque o que acontece quando a gente argumenta com o operador é que ele acaba sendo irredutível e há casos, inclusive, de estresse. A gente trouxe aqui na semana passada a situação do professor Júlio Souza e ele chegou a fazer uma filmagem dele discutindo com o operador inclusive foi assintoso com ele no uso do seu direito de não exposição de imagem, né? Mas ele não resolveu o problema e acabou criando uma situação de estresse. Tá. O operador ele não está orientado, pelo que a gente percebe, a administrar isso e orientar o usuário a eventualmente entrar com um recurso, por exemplo. Certo. Basicamente, a gente dizer na parte da questão do nosso operador estar orientando ou não, é importante ressaltar que todo dia, todos os dias, sem exceção, de segunda a sábado que funciona o rotativo, a nossa equipe de supervisão local aqui de Marília, ele faz um treinamento de conduta com nossos operadores, dando a instrução. O que é importante a gente ressaltar, que isso é importante, como eu mencionei lá atrás, dos pontos de vendas, dos aplicativos, dos QR Codes. Hoje, se a gente for contar todos os pontos de vendas disponíveis para o munícipe aqui de Marília, a gente tem mais de 600 pontos espalhados na cidade, contando com QR Code e ponto de venda, aplicativo, etc. O que é importante entender é que o nosso operador nas ruas, ele tem apenas a função de fiscalizar e manter a ordem e disciplina do rotativo na cidade. Tá? Eles acabam vendendo? Sim, porque desenvolvemos o equipamento e nesse equipamento ele tem essa opção, mas ele é o último recurso de estar comprando. Por quê? A ideia da empresa é dar autonomia pro munícipe e não deixar o munícipe com um único canal de atendimento que seria pelo monitor, que às vezes ele estão atendendo 2, 3 pessoas, acabam formando uma roda perto dele, acaba até desaparecendo o operador em vista de outras pessoas que estão olhando, ele está explicando, ajudando os usuários a se cadastrar, explicando, e muitos usuários acabam não entendendo essa parte e acabam às vezes se revoltando, mas a função realmente do nosso operador é a fiscalizar. Então qualquer outro tipo de poder de estar cancelando, de estar podendo tratar o assunto, ele direciona esse usuário para o nosso escritório que fica do lado do teatro, né, municipal. Então lá pode ir realmente lá
no nosso escritório, que fica do lado do teatro. O supervisor local é o Bruno, ele vai estar esclarecendo todos os pontos, entendendo todos os pontos. E só para completar e a questão da solução, que a gente não acaba... Por que 87% de satisfação e se a gente resolve ou não? Muitos casos, o próprio usuário acaba entendendo que ele houve uma infração por parte dele e ele acaba entendendo a situação e fazendo o pagamento. Então, isso também é uma solução, porque a solução só da parte do cancelamento é quando existe alguma forma que há um motivo para fazer cancelamento, mas muitos casos, a maioria, a pessoa acaba entendendo. O usuário acaba realmente ficando nervoso, mas na hora de ir no local, entender a situação que a gente passa nos melhores detalhes, ele entende o porquê aconteceu aquilo. Então é importante a gente esclarecer esse ponto também. Nós estamos conversando aqui com o Wellington Nilson, que é coordenador operacional da Riso Parking, respondendo a questionamentos a respeito do serviço prestado em Marília. Você me permite discordar de você, que muitas vezes o cidadão acaba aceitando a argumentação porque o estresse é muito grande. E para não receber a multa posteriormente, ele acaba pagando. Essa é a impressão que a gente tem. Eu já usei o serviço, eu já fui até a Riso lá e as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa muito paciente, muito tranquila. Mas é difícil você... conseguir apresentar a sua argumentação. A impressão que a gente tem é que o atendente é orientado a responder apenas que a Riso está completa de razão, que a Riso está no exercício do seu direito de notificar e posteriormente eu responder pela multa se não pagar. Você me perdoe pela observação, nem todo mundo tem acesso ao meio de comunicação para tornar isso público, mas eu torno isso para você agora, porque eu acho que cabe, de repente, rever os processos, porque o fato de o cidadão aceitar e pagar não quer dizer que ele saiu de lá satisfeito. Muitas vezes ele acaba aceitando porque o estresse acaba sendo grande, ele tem horário, ele está com o carro dele já em outra situação de estacionamento que pode ser irregular, enfim. A situação de trânsito a gente sabe que é muito estressante, né? Então, me perdoe, eu contradizer você, mas eu não consigo entender isso como satisfação. Eu consigo entender isso como uma aceitação diante da situação que não é possível de resolver. Entendeu? Essa é a leitura que a gente tem. Bom, de qualquer forma, eu quero te agradecer por você ter participado do nosso programa. É importante nós contarmos com a Riso dando essas explicações. A gente fez várias entrevistas, fizemos várias menções à Riso e vocês não tinham tido espaço para fazer essas pontuações. Então, de qualquer forma, o nosso público agora pôde contar com o seu argumento, com a sua justificativa, né? Aceitem ou não, mas de qualquer forma é o posicionamento da empresa. Eu quero te agradecer por isso. Eu que agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui esclarecendo isso para todos os munícipes, agradecendo pelo espaço, né, nos dado para estar esclarecendo isso também. E qualquer dúvida que os munícipes precisar ou tiver, os usuários, né, estiverem com dificuldade, pode nos procurar pelo 0800, tem o WhatsApp e também tem o nosso escritório que fica do lado do teatro municipal. Bom, tá certo. Eu agradeço. Obrigado, Wellington. Obrigado.